Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que nos últimos anos os militares foram manipulados e arremessados para a política por más lideranças. Vamos acompanhar. Porém, foram manipulados e arremessados na política por mais lideranças, fizeram um papelão no TSE, convidados para ajudar na segurança e para dar transparência, foram induzidos por uma má liderança a ficarem levantando suspeitas falsas, quando a lealdade é um valor que se ensina nas Forças Armadas, uma deslealdade. Portanto, foram momentos muito difíceis que nós vivemos no Brasil. Bom, fala do ministro Barroso. Vocês entendem que más autoridades lançaram as Forças Armadas para um caminho também ruim, hein, Felipe Monteiro? Sim, com toda certeza, né? É bom lembrar que o militar é uma força de Estado, né? Não de governo. Então, você tem que tirar o militarismo da política e submeter o militarismo ao poder civil. É assim em todos os países democráticos do mundo, não é? E quando você pega a história recente do Brasil, desde a República, né? Floriano Peixoto deu um golpe, instituiu a República em 1898, né? Era para sair 2 anos depois. Deodoro da Fonseca deu golpe e ficou no poder. Em 30, os militares tiraram o Oswaldo Cruz do poder. Em 54, né, tiraram o Getúlio. E em 64, os militares, por conta de uma manifestação civil, aproveitaram o tal de lockdown e deram o golpe de Estado. Ou seja, toda a nossa história recente do Brasil é permeada com golpe militar. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa democracia. Nós temos que fazer com que os militares sejam submetidos ao poder civil. O poder civil que é soberano. E o militar tem que ser tratado como um aparelho de Estado, não de governo. Então, quando você vê, por exemplo, o presidente da República usando o militar e manipulando-os para cargos civis, você vê que os militares acabam tendo uma certa possibilidade de sair da casinha. Não, o militar tem que ficar na caserna, tem que cuidar da nossa defesa e segurança nacional. Ô, Luiz Felipe Dávila, por que você estava se manifestando tanto aqui no bastidor enquanto o Felipe Monteiro falava? Você estava quase caindo da cadeira. Tudo bem. A tese que militar tem que tomar conta da caserna não entrar na política, ok, mas a parte histórica está tudo errado. Começou primeiro o golpe foi republicano, que derruba, e o primeiro presidente foi Deodoro da Fonseca, e o golpe foi em 1889. Depois foi em 1891 com o Floriano Peixoto. E o Oswaldo Cruz nunca foi presidente do Brasil, não foi lá. Então, assim, o Oswaldo Cruz... Eu falei errado mesmo. Bom, então, o que sim, os militares sempre participaram de intentonas e golpe de Estado nessa história triste da República Brasileira, isso é verdade. Só que, a partir da Constituição de 1988, as Forças Armadas vêm cumprindo rigorosamente o seu papel de defensor da Constituição e da legalidade do país e nunca mais foi arrastado para o jogo político de golpe de Estado. Nem mesmo com pressão, e sim de parte de membros do governo Bolsonaro querendo arrastar as Forças Armadas para o jogo político, as Forças Armadas sempre mantiveram a distância correta. Apesar de alguns membros das Forças Armadas foram levados para o jogo político. Mas a gente não pode pegar a questão de meia dúzia de militares e dizer que isso é as Forças Armadas querendo participar de golpe. Isso é um absurdo, é uma total deturpação da história brasileira. Isso não tem nada a ver. Agora, antes de 1988, que sim, as Forças Armadas estiveram envolvidas em todas as tentativas de golpe de Estado intentona, isto é verdade. A politização das Forças Armadas foi um câncer para a estabilidade política do Brasil durante muito tempo. Agora, a partir de 1988 é outra história e não dá para pegar os exemplos históricos e tentar reproduzir o que está acontecendo hoje, porque isso é uma inverdade. 1898,
Deodoro da Fonseca, 91. Não, 98 não imagina, meu, 1898... Washington Luiz. Não tem nada a ver, nossa... Tudo a ver. Está tudo errado. Olha, de história eu conheço, você não conhece. O negócio é o seguinte, 1898, o presidente do Brasil chamava-se Prudente de Moraes. O golpe... 1898. 1898. O primeiro-ministro era o Visconde de Ouro Preto. Nossa, a gente está falando do presidente da República. Eu falo da Primeira República. Então, 1898. Ele não entende. Você pega aí no Google, 1894 a 1998, o presidente do Brasil chamava-se Prudente de Moraes. O que você está confundindo é o golpe de 1929, que é a Revolução de 30, que é outra história. 30 é o Washington Luiz, 30 é outro. Não, exatamente. Mas 1898 era o presidente. Felipe, deixa eu explicar a história aqui. Vou pegar o Google, vai. Pode pegar o Google. Prudente de Moraes era o presidente em 1898. É lógico que é, meu. Eu escrevi a história do Prudente de Moraes, tem biografia do Prudente de Moraes. Você quer discutir comigo uma coisa que você não tem noção? Então, o negócio é o seguinte. Quinto. Não, eu escrevi um livro, não é que eu fiz um paper, eu fiz um livro sobre os 3 primeiros presidentes civis do Brasil, que é Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. 1894 e vai acabar até 1902. Não vem discutir história comigo, pelo amor de Deus. Aumente a autoridade agora? Dá pra discutir história com você porque você escreveu o livrinho? Não, porque eu escrevi livro, você errou todas as datas. Você errou todas as datas, você falou só a coisa errada. Tô corrigindo. Se há uma confusão e as datas estão erradas, é preciso que elas sejam ditas da maneira correta. É óbvio que eu estou corrigindo. E se ele fez uma pesquisa... da Fonseca não deu golpe? Se ele fez uma pesquisa e escreveu sobre isso... Não deu golpe, Fernando Peixoto? Eu falei que não deu golpe do Deodoro da Fonseca? Eu falei que deu. O Washington Luiz não foi vítima de um golpe? Felipe, eu tô dizendo... Foi ou não foi? Eu tô colocando aqui. Não, eu tô dizendo... O que eu falei de errado? Eu tô dizendo, as datas estão erradas, os personagens estão errados, e eu tô dizendo que mudou completamente a atuação das Forças Armadas de 1889, quando chega a Constituição de 1988. Sim, teve golpe, teve tenentismo, teve intentona, teve 1000 golpes. Isso aí, e isso é a histórico das Forças Armadas. Mudou a partir de 1988. Seu erro foi confundir as datas, sim, ué. Você coloca um personagem numa... Não muda absolutamente nada. Felipe, mas Felipe, rapidamente, se você coloca um personagem numa data errada, você está cometendo um erro. Isso também não dá para negar. E não houve nenhum tipo de questionamento sobre os fatos que aconteceram e sobre as intentonas que esses militares fizeram. Mas se você fala uma data errada, você pode ser corrigido sem problema nenhum aqui no 3 em 1. Eu quero que me corrija. Exatamente. Eu quero que a audiência tenha a informação correta. Exatamente. Aí Qual setor que invadiu a Mesopotâmia em 2000 anos antes de Cristo? Não faz sentido, Felipão. Mas a questão de fundo aqui, subjacente, a data, claro que tem que ter informação correta, mas a data pouco importa. O que importa é que o Brasil foi vítima de golpe militar o tempo inteiro. Deodoro da Fonseca deu golpe, Floriano Peixoto deu golpe. Dávila falou isso, meu Deus do céu. Nesse caso, ninguém está te questionando sobre isso. Então, da próxima vez que você trouxer o argumento, traga sem as datas. Pelo menos aí você não vai gerar essa confusão. Fala, Alan Gani. Olha só, eu acho que no Brasil existe essa ideia de que os militares vão salvar a pátria, a última solução. Eu acho que isso tem que acabar. Acho que a solução é ocupando espaços relevantes dentro da sociedade. Isso é demorado, isso é um trabalho de formiguinha, isso é um trabalho de longo prazo. O que é espaço relevante? É espaço nas universidades que formam muita opinião, que formam a massa crítica do país, espaço dentro da mídia, do show business, do direito. Então, colocar pessoas boas, com as ideias corretas, nessas instituições. É por aí. Eu acho que essa ideia de que o militar vai acabar dando um choque ali e vai resolver o problema, a história mostrou que não é bem assim. Agora, em relação a a fala do Barroso, não é verdade. Por quê? Porque não houve, de fato, um golpe. Então, a maioria, esmagadora maioria dos militares não quiseram isso. Caso contrário, teria tido um golpe. Então, foi uma meia dúzia ali, ligadas ao exército, a político, que vieram com uma ideia, vieram com uma minuta, com uma cogitação, que nem um planejamento efetivo, começo, meio e fim, teve. Então, acho que não é um pouco desproporcional a fala dele. Fala, Segre, arremate para a gente seguir. Eu gostaria muito que os ministros da Corte Suprema falassem sobre a questão de constitucionalidade de fatos, não de argumentos políticos em que eles não deveriam entrar. E digo isto respeituosamente. Quando o ministro da Corte Suprema, como foi o Barroso, fala para uma pessoa que é um cidadão brasileiro, perdeu mané, na minha opinião, ele tem toda a necessidade de ficar calado em termos políticos, porque não é a sua função. E aí tem outra questão. O presidente que coloca pessoas da sua confiança
Bolsonaro vem da área militar, colocou pessoas da confiança. Não me parece que nenhum deles tenha sido manipulado para absolutamente nada. Da mesma forma que nós não podemos falar que tem um monte de gente que foi parte do governo anterior do PT que foi manipulado para corromper. O corrupto está corrupto, independente de quem colocou ou não colocou. O militar tem muitas questões de qualidades e qualificações que muitos civis não têm. Por exemplo, em questões de infraestrutura. Então, por quê? Qual seria o problema? Por ser militar é desqualificado para participar do governo? Não me parece. O que me parece sim é que cada um deve estar focado na sua responsabilidade, seja civil, seja militar ou seja jurídica. Não me parece nada interessante para ninguém ouvir um ministro da Corte Suprema falando sobre uma questão política quando ele deveria se referir a questões constitucionais. Nada mais, só isso.